como traduzir Freud de 100 anos atrás para a civilização de hoje com a problemática de hoje. A língua alemã tem uma certa, vamos dizer, dificuldade para as pessoas de línguas romanas. O alemão é uma língua difícil para nós, muito diferente do português, mas isso não significa, em absoluto, que seja uma língua na qual não exista mobilidade, facilidade de expressão. Freud usa a sabedoria do idioma, ele se serve, digamos, da sabedoria contida nas palavras, e alemão permite, como no grego, muitos jogos com prefixo, sufixo, e você está muito próximo ainda da uma língua mais nova que o português, então ela está mais próxima ainda de suas raízes e origens, e para o leitor ela tem uma carga, vamos dizer, de significados e conexões mais rica, os termos são mais concretos. Então, são só poucos aspectos, mas, quer dizer, para muitos brasileiros é difícil compreender por que o es, o it, o es. O que é isso, o es? O es é, na verdade, neutro. É neutro. Er, sie, es. Ele, ela e it. O inglês se tornou a língua de adoção, a língua internacional da psicanálise. E a Standard teve um papel fundamental nisso, né? A edição Standard, que foi, creio que foi iniciativa de Ernest Jones e Strachey, né? Foi analisado por Freud. Havia uma grande preocupação política do Jones também com a aceitação, né, da obra de Freud na Inglaterra, e fizeram, então, um esforço de criar um glossário terminológico que fosse aceitável para o público médico. E a tradução acabou sendo empreendida heroicamente, brilhantemente, pelo Strachey, que traduziu praticamente tudo sozinho, num tempo razoavelmente curto. Aquilo que se deu na primeira tradução do Freud, do alemão para o inglês, da famosa Standard Edition, foi uma tradução marcada por uma interpretação cientificista da obra do Freud. Freud dizia as coisas na linguagem coloquial da sua época, inventava poucos neologismos científicos. Strachey não. Strachey, para dar um ar mais científico, começou a inventar palavras trazidas do latim ou do grego, um pouco para que soasse mais, porque era uma empreitada política, era necessário que a psicanálise como disciplina fosse aceita como uma ciência séria e não charlatanismo. Então, isso foi visto depois como talvez haja alguma procedência nessa afirmação, alguma verdade nisso, como uma tentativa de legitimização da psicanálise para o establishment médico-científico, né? É verdade que a tradução de Freud para o português, né, é um capítulo à parte da história da psicanálise. E é inegável que a gente lê Freud no Brasil a partir de um circuito de línguas. E aí, claro, tem, evidentemente, uma questão pós-colonial aí a ser levada em consideração. Né? Quer dizer, Freud pensou e se expressou em alemão, mas a sua recepção, a primeira elaboração das suas obras completas foi em língua inglesa, e foi a partir dessa que a gente tem, né, a versão que mais circula no Brasil. A partir de 1970, né, quando Jaime Salomão, membro da Sociedade Psicanalística Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, né, a SBPRJ, né, surpreendeu a todos,
né, fechou um contrato com Ana Freud e assumiu, fundou a Editora Imago e deu início às traduções diretamente do inglês, né, da tradução inglesa do James Thrash, né, a famosa Standard Brasileira das Obras Completas de Freud. Né? Acho que houve bastante improvisação, acho que, embora tivesse colaboradores na época muito empenhados, houve também erros conceituais, de concepção de tradução e erros também de descuidado mesmo, não é? Por acaso, a primeira coisa que eu publiquei na imprensa foi um artigo que já falava disso, intitulado Nosso Freud, que eu escrevi no início de 85, saiu na Folha de São Paulo, em março de 85. E aí depois na resenha eu falava da tradução daqui do Brasil e apontava alguns erros absurdos e dizia que aquilo foi uma coisa, erros encontrados ao acaso, que um cotejamento sistemático certamente revelaria muitas outras coisas erradas. Aí, no mês seguinte, em abril, saiu um longo artigo da Marilena Carone no Folhetim, que era um ótimo caderno que tinha na época de cultural da Folha, fazendo esse cotejamento, né? E ela fez esse e outros dois, ela fez a coisa mais aprofundada, mais coisa que eu tinha apenas esboçado, né? E escreveu mais 2 artigos. Deixe-me começar apenas com uma frase dela. Essa frase foi escrita num artigo publicado na Folha de São Paulo, onde ela dizia a seguinte pergunta: você conhece Freud? E ela respondia: não, se você o tiver lido na edição da Imago. Minha mãe publicou entre 1985 e 1987 3 artigos sobre a tradução de Freud para o português, que, na verdade, representam a síntese de toda essa reflexão que ela já realizava a respeito da tradução das obras do Freud. Quando a Marilena faleceu, foi muito penoso, porque toda a nossa esperança de que esse trabalho cuidadoso de tradução pudesse ser continuado por ela, porque ela tinha uma intimidade com o pensamento de Freud que pouca gente tinha, ela tinha uma sintonia. Então, acho que a importância dela é crucial nessa história da história das traduções de Freud para o português, indiscutivelmente, né? De tourner son regard dans l'autre direction. Dessen wissenschaftliche Grundbegriffe schärfer erfassen und sie fortschreitend sein. Ahora bien, en el psicoanálisis, estas pulsiones de amor son llamadas a posteriori en virtud de su origen, pulsiones sexuales. Ein solcher mit Inhalt zu erfüllen. Então, o que me parece assim um problema e uma riqueza é que nós começamos a ter uma certa consciência da nossa alienação linguística, né? A partir do Freud. Essa é uma contribuição que ultrapassa, inclusive, a psicanálise. É um autor onde decisivamente se coloca a importância de trabalhar com a tradução do alemão para o inglês e do inglês para o português, né? Isso corrompe a intuição nativa de que o que importa são as ideias, né? A tomada de consciência de que havia uma deformação, que havia uma orientação de cientificização, que havia, vamos dizer assim, infiltração de interesses políticos em criar uma versão standard do Freud,
para alguns assim mediada pela família, pelos epígonos, vamos dizer assim, de um certo conservadorismo, isso tudo tornou o caso Freud de tradução, um caso também sobre que tipo de consciência a gente tem da nossa posição com ideias estrangeiras, com ideias que vêm de fora. Já o pensamento que fica na língua alemã é diferente do pensamento da língua brasileira. Isso é uma coisa que pode parecer pouco usual, mas eu prefiro chamar de língua brasileira, né? A nossa língua não é a mesma falada na Europa, né? Não é a mesma de Portugal. Ao chegar ao Brasil, que somos, insisto, essa relação com a própria língua nos torna subservientes ao estrangeiro no pior sentido possível. Ou seja, é um nojo ler alguns textos produzidos aqui, porque dá a impressão, sobretudo quando se trata da escola francesa, dá a impressão que quem escreveu, que é um brasileiro, tem ódio dele não ser francês, de ter que escrever nessa língua de bosta que é o português, então faz um esforço para que no português pareça que é francês. É tudo que eu combato nessa vida. No prefácio é uma tradução, se não me engano, a tradução hebraica das obras, das conferências introdutórias, ele sugere que você leia o livro dele com atenção flutuante. E aí, o que é atenção flutuante? Pode virar uma coisa, de novo, positivista, de grande peso intelectual. Eu imagino que se ele escrevesse no interior de Minas, ele falaria que psicanálise se faz picando couve. E aí seria um problema não para a gente traduzir atenção flutuante, mas para o alemão traduzir como é que fala em alemão picando couve.